Kiambote kieno kwa ena oso no alandi yetu amalongi mandinga akikongo. Kadilu zambote nzolele kulukamba vo unu ilumbu kia ngutukululuame unu. Consegue entender o que eu disse, né? Vai entender tudo, tudinho. Nengo, Juliana, kiambote kiako. Kiambote, yaya. Yeah. Munaluzo lwanzambi mufulu mulangina. Tondele kwa yingi kariwa umbuene fo iloko la kianda ongeye wasonge luzolo munalongoka ndingeto ya Kikongo na nafo ongeye wa utukila kuna mbanza uizi kasi di nafo watuke mungola Kikongo wa kiako kia vila bia fioti kasi tuneva pasivo wa longoka wa zaya emani mama woso no wa vila kana. Entendeste tudo? Entendi. Sim. Isso é o mais importante. Tá bem, então, como muitos dos manos ainda não apareceram, eu vou aproveitar e dar falar um pouco do alfabeto. Deixa eu vou colar aí. Oh my goodness, aqui na apresentação. Vou colar o alfabeto em Kikongo. Ok. Ok, muito bem. Minha mana, o alfabeto, a nossa aula de hoje será esta, de elementos fundamentais da cozinha, mas a mana Juliana, como está aí, é importante começarmos aqui, né? Ok. Sim. Mana Juliana, mana fala, tem noções de Kikongo, fala, entende, mas é importante também saber como é a gramática, essa coisa toda, começando já a partir do alfabeto. O nosso Kikongo alfabeto, como outras línguas, o alfabeto Kikongo tem 20 letras. O alfabeto Kikongo tem 20 letras. Ok. Nessas 20 letras do alfabeto Kikongo, se o inglês e o francês têm 26, quais são as letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo? As letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, como vês aqui só temos A, né? Sim. A letra C, temos A, depois B. A letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Vou repetir. As letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são letra C, não podes escrever o Kikongo com a letra C, não. A letra J, não podes escrever, quando estiveres a escrever o Kikongo, não podes usar a letra J. Sim. A letra H, quando estiveres a escrever Kikongo, não podes usar a letra H. A letra Q, quando estiveres a escrever Kikongo, não podes usar a letra Q. Por isso, se tiveres um familiar, um amigo que tem o nome começa com Kiala, com Q, está errado, tem que ser um K. Sim, mas pronto, não tem culpa. Então, porque no alfabeto Kikongo a letra Q não entra, e depois temos a letra R. A letra R no alfabeto Kikongo não entra, e por último temos a letra X. A mana, sendo do Ige, sabes que no Ige tem um bairro aí, assim, ao lado da cidade, ao lado da escola e Fantsagre é uma escola 1, é isso. E aquele bairro chama-se Kikongo, é isso, né? Então, sim. Já ouviste falar desse bairro, não? Já sim. Kikongo, na verdade, aportuguesaram. O termo seria Kikongo. O X não entra. Kikongo. Por isso a mana vê, nós do IS, em alguns momentos pronunciamos biologia, tá vendo, né? Certo. É através dessa... Nem conseguimos falar esse nome Chico. Uns falam Cico. É Musico, tá vendo? É isso aí. Muitas das vezes as pessoas não entendem a razão que está na base
de algumas pessoas errarem é através da influência da nossa língua materna. Musico, tá vendo? Mas no que como é pronunciar é assim, porque é esse aí, musi, não é muxi. Ok, porque a letra X não existe. Ok, mano. Então, sabendo já as letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo, a letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Agora vamos nas vogais. As vogais que a mana aprendeu, A, E, I, O, U, as 5 vogais. No Kikongo, para além das 5 vogais, A, E, I, O, U, temos, essas são consideradas vogais compostas. E temos as semivogais, que é o W e o Y. Tá vendo, né? No Kikongo, para além das 5 vogais A, E, I, O, U, temos também as semivogais, que são W e Y. Ok? Aí, a mana poderá perguntar, então são semivogais, em que circunstância nós usamos as semivogais, que é o W e Y? Sim. Usamos as semivogais quando estivermos a formar uma frase e uma das letras, como se, uma das vogais seja U. Tá vendo? Temos a presença de 2 vogais, né? Se uma das vogais, 2 vogais seguidas, quer dizer, na formação de um ditongo, na língua portuguesa, né? Ditongo são 2 vogais. Ok. Sim. Se nós tivermos 2 vogais seguidas assim, e uma das vogais se for U, então nós retiramos a letra U, substituímos o W. Sempre que estivermos a formar uma frase e nos depararmos na presença de 2 vogais e uma das vogais seja a letra U, certo. Então, nós retiramos a letra U, substituímos o W. Assim, pois, vamos já tirar alguns exemplos, né? Sim. Às vezes, se eu quiser Nkwanga, né? Nkwanga. Nkwanga. Para pôr no quê? No chat. Vai ver. Nkwanga. Também o nosso Kwanza, né? Kwanza. Tá vendo? A tendência aí é de ter um U, né? Mas então, nós não podemos colocar o U. Ok. Sempre que estivermos a formar uma frase, nos deparamos com duas vogais, e uma das vogais seja I, então retiramos o I e substituímos o Y. Ok. Assim, por exemplo, o nome já de Kiala, né? Vamos já, Kiala. Fica assim. Kiala. Mas tem uma particularidade, mana Juliana. A particularidade é as vogais simples, o W e Y, elas só podem estar no princípio de uma frase ou no meio, nunca no fim. Sim. Elas só podem estar no princípio ou no meio de uma frase, mas nunca no fim. Por exemplo, esse nome, eu costumo ver Ludi. Ludi com Y, não. Assim, Malau, tá vendo, né? Malau. Tá no chat. Isso, né? Malau. Tá vendo que nós evitamos o W ficar isolado? Certo. Sim. Então, é assim. Quando estás a escrever o Kikongo, 2 vogais juntas, desde que uma seja Y ou uma seja U ou I, então não podem existir. Tens que eliminar o U para colocar o W, tens que eliminar o I para pôr o Y. Agora, nas consoantes também, tem algo muito bom em que
eu às vezes fico triste porque eu encontro muitos erros assim. As únicas vogais que antecedem a letra M na formação de uma frase, assim, por exemplo, queremos escrever Nzambi. Nzambi tem a tendência do N, né? Agora, para não te confundires mais, quando é que usamos o N, quando é que usamos o M, agora a mana vai entender. As únicas, os únicos consoantes que entra o M na formação de uma frase é a letra F, a letra P, a letra B e a letra V. Tá a ver, né? As únicas consoantes que antecedem o M no Kikongo é V, B, P e F. Estamos juntos, né, mano? Estamos juntos, sim. Ok. Então, vamos nos exemplos. Vamos usar a letra F, né? Queremos escrever fumo. Tá a ver, né? Finda. Mas eu não consigo ver esses exemplos aqui, não. Talvez é por eu estar no celular, não consigo ver, não. Deixa eu vou pôr no chat, então. Ai, meu Deus. Não consegue ver. Oh. Não. Yeah, oh, meu Deus. Usar o celular, o telefone, então. Não, deixa, vou usar o quê? Vou usar o chat, yeah? O chat privado. Só que eu estava a usar o quê? O YouTube, porque também tem pessoas a assistirem. Mana Isabel. Já vou ter que ir com a Isabel. Quem botou aqui é com o Papa Gonçalves. Iwa, Enengua, tondele, muna coisa para longo meio. Mana Isabel, dê só mesmo uns 2 minutos, vou terminar o que eu estou a explicar na Mana Juliana. Ela hoje é o primeiro dia dela, e como as manas não estavam a entrar, eu aproveitei passar o alfabeto. E a mana 2 minutos só, já? Tá bem, não tem qualquer problema, tá bem. Sim, 2 minutos só, vamos entrar na nossa aula de hoje. E a Mana Juliana, vou ler rebuscando, tá vendo? Passarei a fazer assim. Pelo menos hoje já tens o alfabeto. No próximo dia, vou pegar mais uma parte e até chegar onde os outros estão. Ok, Mana Juliana. Então, vou usar o chat, não sei vai ver agora. A letra, eu ia dizendo que as únicas consoantes que antecedem a letra M são a letra B. Agora consegue ver, esperando. Será? Consegue ver agora? B. Não. Tá aqui, nada também? Não, acho que deve ser. Deixa eu ver aqui. Vais ver aqui no canto, tem chat privado, não? Não estás a ver? Sim. Estou a ver sim, agora sim. Ah, ok. Então, tá aí letra B, letra F, letra P e a letra V. Ok. Essas letras são as únicas que antecedem um M na formação de uma frase. Como? Vamos na letra B. Primeiro, mbuta, né? Mbuta. Aí. Mbengi. Mbengi. Mbunga. Ok. Vamos na letra F, né? Finda. Fumo. Futu. Oh, yeah, mas entende-se. Entrou uma letra desnecessária. O P. Panzo. Pavala. Pamani. Pamani. E depois vem o V, né? Mvumbi. Mvula.
essas, sempre que estiveres a formar uma frase, as únicas letras que levam um M são essas. Yeah, mano. Tem mais uma particularidade, onde não pode se enganar. Quando o quê? A letra G. Essa letra G, ao formarmos, sempre que estivermos a formar uma frase, segue essa regra do G e o GI. Tá vendo, né? O G e o GI, caso o GO é normal, mas o GI tem a tendência de ter um quê? O U. Quando é GI e o GI e o G, então não obedece à regra do W. Simplesmente ele fica assim. Ngue, né? Ngue. Sim. Tá vendo, né? Depois, ngui. Porque nós já estávamos a explicar que quando temos a presença de duas vogais, retiramos o U, né? Mas tem uma particularidade quando se trata da letra G. E qual é? Tá aí, eu estou a mostrar, né, mano? O ngui não obedece por o W, mas simplesmente fica o NG e o I. Sim. O NG é. E o ngo não tem problema desse, já está aí, ngo. Sim. Ngu. Ok, então, mana Juliana, este é o princípio. Vamos voltar a depois, tem outras partes já. Vamos entrar na aula de hoje. Mas não esqueça essa parte, porque essa parte é fundamental, onde a mana saberá corrigir, né? Quando estiveres a ler e escrever o Kikongo. Alguma dúvida antes de passarmos na aula de hoje? Por agora, não. Ah, ok. Muito obrigado. Ok. Nengo Isabel, vai ir de novo? Mana Isabel. Sim, Papa Gonçalves. Ah, sim. Aí, muito obrigado pela paciência. Agora vamos na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vamos falar sobre elementos fundamentais da casa. E também aquilo, eu dou desafio nas manas, aquilo que acharem que é fundamental para entrar nessa lista, eu deixei. As manas falam em português e eu também vou falar em Kikongo. Caso não saiba ou esqueci, vou aguardar a próxima aula, vou explicar. Porque não se esqueça que eu nasci na aldeia, mas já saí lá muito tempo. Tá vendo? Nem imaginem. Então, eu não vou para... E ver a idade que eu tenho, não vou à aldeia, a minha aldeia onde eu nasci, e há 31 anos. Então, já imaginaram com quantos anos saí lá, né? Então, muito tempo. Sim, mano. Agora, vamos nos elementos fundamentais da casa. E quando estivermos a falar casa, vamos na perspectiva das nossas casas, lá no bairro mesmo, né? Vamos falar na cidade, wherever. Ok. Quintal. Quintal. Vamos começar na casa. Quintal primeiro. Quintal. O quintal, estamos a considerar quintal o fechado. Agora, quando estivermos a falar do recinto, aquele que é o aberto, tem um outro nome também. O quintal e o recinto, as nossas casas lá no bairro, tem o quê, né? Nós também chamamos só varro quintal, ok? Mas, quando se trata em Kikongo, lupango, como esse termo também confunde-se com lingala, como nós sabemos que as nossas línguas e bantus têm essa tendência, algumas pessoas têm reprovar, não, isso é lingala. Não. Tem algumas expressões em Kikongo que se confundem com lingala e tem algumas expressões em lingala que se confundem também com Kikongo. Ok. Sim. Em algumas áreas, assim, no Zaire, e Maquela, e Bembe, e no que, como se diz? Congo Brazzaville, Congo Democrático, podemos ouvir a falar pato. Mas esse pato também pode significar lavra. Tá vendo? A lavra cultivada. Pato. Pato. Então, o quintal é lupango. Agora, o recinto, aquele que lá nas nossas casas e
e varríamos, né? O que chamava varra o quintal. Aquilo em Kikongo chama-se Gianzala. O Gianzala é o recinto assim aberto, tá vendo, né? O recinto aberto. Também esse Gianzala pode se considerar um espaço, tá vendo no bairro, tá umas casas, aquele espaço livre também Gianzala. Esse Gianzala também serve como um aeroporto. Como eu estou a tocar num termo, vou dizendo também o significado dessas outras palavras, certo? Sim. O aeroporto em Kikongo, Gianzala Kiandeki. Gianzala Kiandeki. Mana Isabel, sabias o que é o aeroporto em Kikongo? Não. E a Mana Juliana, Não nada sabia, não sabia. Não sabia. Gianzala Kiandeki. Gianzala. Gianzala Kiandeki. Ndeki nós sabemos que é águia, né? Mas então adaptou-se o aeroporto considerando o avião como um Ndeki, né? Então o recinto como Gianzala. Então Gianzala que é Ndeki. Mas esse Gianzala também, mana? Percebi Gianzala. Gianzala ou Gianzala? Gianzala. Posso letrar mesmo assim. Gianzala Kiandeki. Gianzala Kiandeki. Gianzala Kiandeki. Tá bem. Ok. Sim, mano. Ok. Entende-lhe. Também nós, o que é uma quadra, né? Uma quadra de futebol ou de basquete. Se for de futebol, pode ser considerado Gianzala que a sombra de amalo. Tá vendo, né? Não me faz rir, então. Eu estou a soletrar para pegarem bem, hein, mano? Gianzala que a sombra de amalo. Quer dizer, quadra de prática do futebol 11, né? Gianzala que a sombra de amalo. Sombra é a bola. Malo são as pernas. Então, se for uma quadra de basquete ou handebol, Gianzala que a sombra de amoko. Gianzala que a sombra de amoko. Ok. Acho que no quintal está entendido, né? Eu dei todas aquelas voltas para e citamos uma coisa aí, aproveitamos já também tudo. Ok. Sim. Varanda. Veta. Tem algumas coisas que não estão escritas aí, e vou ditando já também, como o que o Gianzala não tinha aí, mas eu coloquei. Veta. Sim. Veta é varanda. Veta. Agora, Pukuluanzo. Pukuluanzo é aquele intervalo, é assim, as casas do bairro. Tá, a casa está construída, a chapa vem, aquela parte que cobra assim que está entre a parede e aquele intervalo aí, espécie da varanda, mas por detrás. Eu não tô... Vocês têm que entender a minha explicação, senão eu não vou entender a coisa que eu estou a falar. Sim, eu que estou a tentar perceber. Vai, Vana. Sim, o professor estava a explicar, eu estava a tentar perceber para poder dizer o que é. Pukuluanzo é... Tá vendo onde termina as chapas, né? Onde termina as chapas. Tem a varanda primeiro, A varanda é essa aí onde as pessoas ficam assim, né? Agora, livre, nas sim. laterais ou atrás, assim, se me perguntar, exemplo, a pessoa está lá atrás, aí assim, me perguntar o fulano tá o Pukuluanzokena, Pukulu, deixa eu escrever. Mas entenderam a parte que eu estou a explicar da casa? Que é o Pukuluanzo? Pukuluanzo. Não percebi qual é essa parte da casa. Nem eu percebi. Temos a varanda.
Temos a Sim. varanda. Por detrás da casa, não tem aquela parte onde termina o quê? Termina as chapas. A pessoa pode ficar lá de pé e não pegar, não apanhar chuva. Não pegar sol ou chuva. Sim. É a Sim, continuação da chapa, sim. Onde aquilo faz chama púculo. Púculo anzo. o Como é anzo. que se escreve? Ok. Eu já escrevi. Ah, não estás a ver. Já vi, já. Já, né? Não, não tá. Calma, vou ver aqui. Espera, vou pôr no chat. A mana só está vendo no chat porque estás com o telemóvel, né? Sim. Amplo. Púculo. Púculo. Anzo. Está aí no chat. Púculo anzo. Agora, Agora vi. casa, nzo. 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 Casa, nzo. Então aquilo aqui é a sombra da, aquilo é que é sombra da casa. Sombra. É a parte da sombra. Pose. Pode ser assim. Mas, Tem tem outro termos que... termo, se calhar. Tá bem, mas nesse caso, para vos ajudar, né, eu vou trazer a resposta na próxima aula, já? Para ter a certeza, bem. porque não posso vos falar coisa errada, senão é crime. Eu não sei muito bem. Eu só sei que pouco longe é aquilo. Agora, queria saber se é a sombra ou não. Depois vou perguntar no mano. Tá Ok. bem. Que aquilo é uma zona, né, em que tem a cobertura das chapas. Sim, sim. Faz Toda tipo... ligaria, mano. Pois, mano. A não ser que seja algo, né, que a pessoa constrói com este propósito. Então podemos chamar tipo a zona do Não, é alpendre. aplicável a todas as casas. É todas as casas. Sim, então é como se fosse o alpendre. Ah, ok, acho que é isso mesmo. Mas, O como alpendre. não gosto de errar, eu estou falando, agora a gente está vivendo. Tá Como bem. não gosto de errar, né? Eu vou trazer a resposta. Vou perguntar Tá mesmo bem. assim, no meus mais velho, como é? É pouco longe uma puto away. Assim que eles perguntaram, querem me falar, eu vou analisar também. Vou trazer aqui nas manas, já? Tá bem, tá bem. Tá Ok, bem, então tá bem. temos patu, veta, nzo. Então vamos avançar. Ok. Porta, quielo. A irmã vai me perguntar qual é a diferença de quielo e muelo e cotelo. A ver, né? Temos a porta, temos a entrada, não é isso mesmo? Sim. A porta, acredito que é o elemento físico, né? Assim onde fechamos. Agora, quando abrimos a porta, aquilo fica como? Muelo, quer dizer caminho. Ok. Cotelo, entrada. Quielo é a porta. Quando nós abrimos a porta, aquela abertura é muelo. É a entrada. Eu acredito que, e provavelmente já ouviram alguns louvores assim como Muelo Azulo, tá vendo? Né? Muelo Azulo. Caminho ou entrada do céu. Caminho para... Sim. Para o céu, tá vendo? Né? Muelo azul. Sim. Muelo Ok. é caminho, entrada mesmo. Ok. Cotelo, a entrada. Muelo, entrada também. Agora, janela. Mbonani. Mbonani. Mas também, em algumas variantes, lá mesmo no fundo, mesmo já, chamam de tupanzo. Tupa. Tupanzo. Tupanzo. Mbonani. Janela, Mbonani. Mbonani. Tupanzo. Temos a sala seca. Seca. O corredor, Ngendelo. Ngendelo.
Ngendelo. Ngendelo. Seca, sala. Ngendelo. Hoje só estamos a falar a estrutura, né? O elemento físico da casa. Não estamos a falar de mesa, copo, essa coisa toda, não. Só uma casa. Sim. Ngendelo. Dá para ampliar mais um pouquinho, tá muito. Oh, my goodness. Oi. Afinal, você me achará nos olhos, né? Eu não estou a usar óculos, estou a ver também fumo. Mas, espera, vou dizer, lâmpada. Ok, vou ditar assim. Porque essas letras... Dá para vir botando um pouquinho. Yeah, lâmpada, muinda. Lâmpada, muinda. Professor, o 7 qual é? O 7, deixa eu vou recuar para ver. Não O tem. 7, não sei. Ah, nunca. Não pus o 7. O 7 acho que apagou. Mas tá bem, vamos fazer uma análise. Aquilo que souber em português me perguntam. Yeah. Tá bem. Se eu não conseguir responder, respondo na próxima aula. Muinda. Tu. Antulo. É o teto. Ei, teto. Ah, professor, a cabeça da casa. É. Okay. Ah, entendeste? Está a ver já. A mana tinha me buscar na cabeça, né? Tu? Sim. Cabeça, teto. Ei, minha mana Juliana, desculpa, já estava a ver fumo, né? Tá bom, dá para ver um pouquinho. Chave. Sabi. Cadeado. Tulo. Cadeado. Sabe. O número 11 é cadeado. Cumba. Parede. Guiaca. Mana Juliana, Mana Juliana e a Mana Isabel, tem um erro aí. No cadeado. Escrevi de propósito. Onde é que está o erro? Onde? Aqui No na palavra, cadeado? no 11. Não, estou a dizer assim, isso mesmo que está mesmo aí, que está escrito aí, né? Tudo que está aí tem um erro. Gostaria que as manas reparassem bem para ver onde está o erro. Assim, no português, tem aqui a letra I no cadeado. Não é Agora, no português, no estamos referindo ao Kikongo. Qual é o erro? Sabe. Não, é por isso que eu quero. Cumba. Aqui na parede, não? É na parede. Não, mas tem que A dizer, palavra para mim confirmar. Giaca, não é, aqui não é IY, não? Gia. Sim, tem duas vogais juntas. Tá vendo, Aqui é o mana Juliana? Já aprendeste, tá vendo, né? Estás a conseguir ver o erro. Mana Isabel também conseguiu ver o erro. Assim tá bom. Tá vendo? Tem um erro porque... Qual é a letra que tem que estar aí? Y. Ok. Guiaca. Sim, senhora. Então, assim tá bom. As manas já conseguem dar conta do erro. Guiaca. Ok. Passaram, né? Sim. E o que? Luz. Temo. Que Congo? Jesus é a luz do mundo. E isso em Temuanza. Jesus, a luz do mundo. Isso em Temuanza. Alguém já me escreveu no off me fala, mas você, todos os exemplos vão falar da igreja? Não, é a coisa mais simples que eu encontro, tá vendo? Jesus é a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Isso em Temo Anza.
Isso. E temo. Interno. Anza. Ok. Ok, então, qual é, como você, É. se me perguntarem em casa chapa, chapa lá no mato, então a nossa chapa é Moracapim. Então, não sei chapa em Gikongo. Agora, falta algumas coisas, exemplo, quarto e cozinha, certo? Não, vou deixar vocês perguntarem. O que é que está faltando nisso que nós falamos? Mas o que eu já citei, vou falar. Cozinha, cuco. Cozinha, cuco. Vou escrever. Cuco. Cuco. Quarto. Suco. Mana Isabel também está a ver, né? Não, ainda não. Ou meti no chat. Ok. Cuco, suco. Cuco, suco. Cuco. Cuco é cozinha. Cuco. Suco é... Quarto. Ok. Qual é o elemento físico mais da casa que nós esquecemos? Já falamos janela, falamos a porta, falamos da O luz. chão. Chão. Um toto. Um to. Toto. Um toto. Um to. To. Um toto. Um toto. Um toto. Vai, mana Juliana. Posso perguntar os elementos da cozinha, né? A Cia está a avançar elementos da coisa. Também, pode perguntar. Colher. Nzalu. Nzalu. Falta casa de banho. Casa de banho. Nzoa fiote. Nzo. A. Fiote. Sabe fiote é que, né? Pequeno. Sim. Considera-se Nzoa fiote porque as nossas línguas maternas elas vêm já assim cheio de muita formalidade, tá a ver, né? E nós sabemos que é difícil nós ouvirmos algumas palavras ofensivas na boca de uma avó, não é isso mesmo? Exceto aquelas já... Pois, porque a tendência de encontrar uma frase que tenta minimizar o impacto dessa fala, né? Nós sabemos, exemplo assim, tem frases que eu não posso usar aqui, mesmo nas nossas casas, as nossas mães nos ensinaram, se a bebê sujou o que, como se a fralda, e na língua portuguesa fala-se, olha, a criança defecou. Acho que é um pouco mais suave do que usar outros termos. Não é isso, manas? O nosso Gikongo também é assim. Não podes... Todas aquelas pessoas que falam sem sabedoria, em Gikongo chamam de mauokola. Mauokola. Mauokola é aquelas pessoas que falam barato, tá vendo, né? Sim. Aquelas pessoas que lançam, quando lançam uma pedra, é uma palavra, pode destruir uma aldeia. Pessoa assim, quando está num sítio, não tenha o discernimento, nem usa a sabedoria, lança aquelas pessoas que ferem os outros. Então, pode ser que são consideradas como em Nhomutu, mauokola. Fala barato, é? Senhora.
Mauocola. Maocola. Mauocola. Tá, minhas manas, mas tem mais alguma palavra aí que faltou? Eu agora estou a reduzir muito as aulas. É para você, para quê? Para captarem. Se a gente dá muita coisa, então vão acabar por esquecer. Amanhã, se eu falar Nzo, vão se lembrar. Nzo é casa. Se eu falar Iaca, 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 Iaca. Estamos a falar da parede. Cuco é cozinha. Suco é quarto. Suco. Seca é sala. Nós escrevemos? Mano, aí pode. Faça uma pergunta. Não, professor, quarto, é que eu fiquei assim. Já escrevemos? Sim, já. O quarto, suco. Estou a tentar procurar aqui no meu... Mas escrevi aqui no quê? Escrevi no chat, mano. Vê só. Um suco. Suco. Suco? Sim. Não, estava a tentar ver aqui no meu apontamento. Tá Obrigada. Suco, está aqui, sim. Mana Juliana, alguma dúvida sobre a nossa aula? Está bem clara. Foi clara e compreensível. Muito bem. Eu acredito que é um sacrifício para ti, né? Essas horas são 15 horas, certo? São, sim. Sim, são 15 horas. Se vieste da faculdade a correr essa 4 horas, muito obrigado pelo sacrifício. Graças a Deus, eu já não tenho aula na faculdade. É mesmo dia de ficar em casa hoje. Ok. Então, estamos abençoados com quinta-feira, né? Mana, se esforça um pouco, tenha sempre paciência. Tenho a certeza que quando voltares aqui a Angola, vais falar que com. Agora, para a Mana Isabel, muito obrigado, minha mana, sempre a considerar, pois, porque se a vossa presença, então, nossas aulas ficariam assim. E eu continuo a apelar às pessoas, nossas aulas são grátis, é só mesmo à vontade, né? Então, dele. Igual Enengua. E não se esqueçam que hoje é meu dia do aniversário, fiz anos hoje. Cantar parabéns no Kikung, se não cantaríamos. Já temos essa palavra, parabéns. Olha, um dos meus cotas me ligou hoje, o mano João Malanda, e ele esteve a me questionar essa parte aqui. Mas atenção, vou fazer uma introdução pela conversa que eu tive com Cota, mas também vou vos explicar como foi adaptado, né? E, pois, feliz aniversário. Na verdade, no que é como se diz, na nossa língua aqui, Congo, não tem, mas nós adaptamos dizendo, como se diz, um bom dia de nascimento. Lumbu Kiangutu Kilu Yambote. Escreve só no chat, por favor. Para nós saber, já desejar feliz aniversário em Kikongo. Lumbu Kia Ngutu Kilu Yambote. Significa um bom dia de nascimento, tá a ver, né? Sim. Lumbu Kiangutu Kilu Yambote. Estou a soletrar para as manas apanharem. Lumbu Kiangutu Kilu Yambote. Então, hoje é o dia mais feliz do mundo, né? É a data mais linda. 10 de 10. Agora vamos nos provérbios, né? Sim. E a mana Juliana, nós temos o costume de todas as nossas aulas, ainda temos alguns minutos, de recitarmos sempre um provérbio. O provérbio de hoje é... Mana Isabel, estamos juntos, né, mano? Sim, professor, eu tenho duas primas que fizeram anos hoje também.
Oh, parabéns para ele. Diz que, olha, o Gonçalo deseja feliz aniversário para elas, que Deus abençoe rica e poderosamente. Amém. Porque Já hoje é o levarei dia. presente. Elas, Sim, por sim. acaso, duas primas, hoje, 10 de Oh, 10. Uhum. eu também tenho um dos meus irmãos, o Makuto Opa, Fundissa, e tenho a Mana Denise, tenho a Mana Luta, né? Mana todos Maria, são 10 de 10. 10 de 10. Epa, senhora. É verdade. A Mana Lu, a minha colega, tá, tem muita gente desta Tá um data. lumbo que é nguto Kilo kiambo. Yambote. Sim. Muito obrigado. Agora vamos no provérbio. Provérbio. Sim, O sim. madezo e madezo namafunga lambululu amalambululuanga. É, Madeço, você está falando madeço, será que tem a ver com feijão? Não, né? é feijão, mano, Sim. claro. Ah, ok. Madeço, E madezo madezo, e madezo namafunga lambulula lambulula malambuluanga. Ok. aí tem a ver com feijão, cozinhar. É. Muito bem. Mana Isabel, estou muito feliz mesmo. É que, mesmo tendo conhecimentos soltos, estás a entender mesmo, tá vendo, né? Já sabe que cozinhar é lamba, né? Sim. Agora, lamba é cozinhar. Lambulula é recozinhar. Tá vendo, né? Lamba é cozinhar. Lambulula é recozinhar. Aqui esse provérbio diz assim. Para entender, eu tinha que explicar primeiro. Estás a ver o quê? As manas pões o feijão no fogo, certo? Sim. Oh, a Mana Isabel não está a ouvir. Por quê? Mana Isabel, nada, não está a ouvir. Mana Juliana, também não está a me ouvir? Eu estou a te ouvir. Mana Isabel, e sai e volta a entrar. E após, porque não temos nenhuma anomalia. Pode sair e volta a entrar depois, se não estiver a me ouvir. O que esse provérbio diz assim. Tá vendo, mano? Quando tu colocas feijão no fogo, Sim. colocas o feijão no fogo, depois dele começar a ferver, automaticamente o gás acaba. Quando o gás acaba, o feijão não ganha uma característica. Sim, fica assim meio murcho. Ok. Essa característica que o feijão ganha, em Kikongo, chama-se funga. E madeira, uma fungite. E este provérbio diz o seguinte: se o feijão ficar fungado, né? Bom, estou a traduzir já em português. Fungado, o que acontece, mana? Podemos ir comprar o gás, depois recozinhar o feijão, certo? Ou vais Certo. deitar? Vais deitar? Vou recozinhar na panela de pressão. Ok, então, aí esse provérbio diz que o feijão, se ganhar aquela característica, podemos recozinhar. Então, a Sim. aplicação desse provérbio. Na vida, nós estamos sujeitos a errar. Quando cometeres o erro, como a Bíblia diz, que lembrai-te de onde caíste e arrependa-te, né? Começa a praticar as primeiras obras. Então, Sim. é a mesma coisa também, esse provérbio. Funga, lambulula, malambuluanga. Então, posso te dizer, epá, eu errei, mas vou me retratar e vou começar a praticar as boas ações. Sim. Bom provérbio. Agora é pena, acho que a Mana Isabel não ouviu, meu Deus. É madeira, uma funga, lambulula, malambuluanga. Ela vai ficar curiosa e vai no YouTube ver como é que ficou, se não é mais. E é assim, é verdade.
Então, este é o nosso provérbio. Estamos a fim das nossas aulas. Gostaria de ouvir algum feedback da Mana e alguma coisa não entendeu, posso repetir antes de terminarmos. Por favor, Mana Juliana. Não, entendi. Foi uma aula bem clara, né? Bem prática e sem muitas dúvidas, sem mesmo nenhuma dúvida. Está tudo clarinho, anotei aqui tudinho. E foi proveitosa. Ah, ok. Então, a Mana Isabel não vai fugir mais, né? A Mana Juliana, aliás. Não. Não. Vou continuar porque são aulas muito proveitosas, né? Acredito que vai ser bom também para mim, amanhã, quando eu ter meus filhos, lhes ensinar algumas coisinhas. E é bom para Também, manter lá a onde vida. estás a estudar, quando te perguntar, tu és angolana, sim, qual a tua identidade cultural? Tu agora, e dizendo, olha, eu sou angolana e nasci na província do Ije, meus pais são do Ije, são do município de Maquela do Zombo, e qual é a língua local de lá da minha província ou do meu município é Kikongo. Depois vão ter curiosidade de te perguntarem. Eu acredito que quem se apresentar lá como angolano e falar sou angolano não sabe nenhuma língua materna e você vão te olhar de uma forma diferente. Então, essa é a nossa força. Queremos que as pessoas tenham noção. É curioso que agradeço muito a minha mana Isabel, né? Está cá em Angola, mas todos os dias se sacrifica, vem tarde, às vezes sai do serviço, entra nas aulas para passar a informação aos filhos também. Então, a maior parte dos jovens que entram nas nossas aulas estão fora. Aqui em Angola, me vê assim, não tem ninguém que entra, então não tem problema. Então, muito obrigado, Mana Juliana, e que Deus abençoe rica e poderosamente. Mana Isabel, tem uma dúvida? Não. O provérbio entendeste bem, né, Mana? Não, deixei de ouvir, tive que voltar a entrar. Mas não, tá bem. Então, não faz mal. Depois vou ouvir a aula. Não, faz mesmo mal, eu vou falar, não se preocupe. Vou falar, sim. Pois, o provérbio dizia assim, emadezo nama funga, lambululu ama lambululuanga. Funga é o que é? Quando a gente coloca feijão no fogo, quando começa a ferver e depois o gás termina. Então, o gás ao terminar, aquela característica que o feijão ganha, então em Kikongo disse funga. Ok. Então, nós ao ir comprar o gás, quando regressarmos e pormos novamente o feijão, vamos recozinhar. Então, em Kikongo, recozinhar, lambulula. Sim. Esse termo lambulula também pode ser vangulula, refazer. Sim. Fazer, vanga. Refazer, vangulula. Lambulula. Então, na próxima aula, vamos falar muito desse refazer, recozinhar. Eu, por acaso, Mana? Essa expressão eu ouço muito por causa do funge. Lambulula, né? Okay, lambulular o funge. Ok, lambulula. Renascer. Wutuluka. Lambulula. Lambulula, Wutuluka. Wutuluka então, também é refazer. Mana? Wutuluka também é refazer. Renascer. Renascer. A minha filha chama-se Lutuku. Renascimento. Ok. Para todos que estão a nos seguir no YouTube e no Facebook, muito obrigado pela... Agora fiquei sem... Como é que se aplica isso na prática, nesse caso? Sim. Isso depende muito do contexto, né? Porque assim, aqui fica emadezo namaf... como se aplica na prática? Ok. Esse provérbio e na aplicação prática, mana, implica dizer que nós, por sermos humanos, estamos sujeitos a erros. E quando errarmos, então podemos recomeçar. Está vendo, né? Pois. Então, este provérbio é para confortar as pessoas. A pessoa pode estar embaixo, né? Cometer um erro, acha que assim todo mundo não lhe quer, essa coisa toda. Você diz, não. Você tem a oportunidade de recomeçar, né? Mas não voltar a praticar o que você fez agora. Está vendo, né? É isso.
É um provérbio de encorajamento. Ok. Então, para todos que estão me seguindo no YouTube, no Facebook, do Tomás Sala. Não,